Olá, boa tarde! Algumas pessoas que acabam de chegar no mundo do português como língua de herança ou que ainda não conhecem o CEPOL têm nos perguntado o que vão encontrar lá em outubro, além das mesas temáticas e dos pôsteres. Pensando nisso, nós convidamos 4 educadoras de países diferentes que conhecem muito bem o simpósio sobre ensino de português como língua de herança e vão compartilhar conosco a sua experiência. Preparados? Vem comigo! Olá, eu sou Rita Dornelles, eu moro na Suíça, eu dou aula de português como língua de herança na Associação Raízes de Genebra. Antes, eu trabalhei no BREAC, uma escolinha de Londres, por quase 6 anos. Eu comecei a trabalhar com português como língua de herança lá em Londres em 2012. Em 2013, eu era voluntária, colaboradora da ABRIR, que era a associação brasileira que ajudava as escolinhas e os profissionais, né, as pessoas que davam aula de português como língua de herança lá no Reino Unido. E a ABRIR, com o apoio do Instituto de Educação da Universidade de Londres, promoveu o primeiro CEPOL, em 2013. E eu estava lá, eu era ajudante na ABRIR, e eu participei do primeiro CEPOL, ali recebendo os palestrantes, recebendo as pessoas que iriam assistir, e aquilo foi ótimo para mim, porque eu pude assistir o CEPOL todo, participei do CEPOL todo, e que me ajudou muito, me esclareceu muito, porque quando eu comecei, né, em 2012, eu não sabia o que era para fazer, eu sentia uma angústia danada, estava sempre muito preocupada, fiz todas as oficinas que a Abrir, na época, oferecia de formação para quem dava aula de POU e continuava com aquele sentimento, sabe, de não sei o que eu estou fazendo, não sei se estou fazendo certo. E no primeiro CEPOU, eu conheci gente de outras escolinhas, de outros pontos da Europa. Foi super importante para mim, para minha carreira como professora, né? Aquele primeiro CEPOL foi um divisor de águas. Eu digo que eu fui uma professora antes e outra depois do primeiro CEPOL. Lá no primeiro CEPOL, eu vi nascer o Elo Europeu de Professores, de Educadores de Português como Língua de Herança, é, que nasceu ali no sábado do primeiro CEPOL, em 2012, porque todo mundo tinha o mesmo sentimento, um sentimento de angústia, de perdido, não sei o que eu estou fazendo, e de repente no primeiro CEPOL a gente percebeu que afinal todos nós fazíamos muitas coisas parecidas e umas escolinhas tinham mais experiências, né, como as escolinhas aqui da Suíça, todas duas, tanto a Beck em Zurique como a Raízes em Genebra, tinham bastante experiência e tinham algumas atividades, algumas coisas que nós aprendemos ali, né, durante o CEPOL, que eram diferentes. Então, o Elo Europeu tinha a intenção de juntar esse povo todo para a gente poder trocar a experiência. Afinal, eu não estou sozinha, né? Nós estávamos ali desbravando o caminho do Paul. O Paul trouxe para mim assim as pessoas, né? Esse convívio, essa experiência que é super importante. E acho que todo mundo, todo profissional de educação, dando aula de português ou não, deveria conhecer o CEPOL, deveria participar do CEPOL, porque é um evento muito rico. Inicialmente era um evento basicamente só composto pela prática, né? Só por quem estava na sala de aula. Hoje, a academia já nos traz bastante conhecimento, muita pesquisa, a academia abraçou o Paul
é interessante assistir essa evolução. Eu estive em todos os CEPOUs, eu estive no primeiro em Londres, no segundo em Munique, o terceiro aqui na Suíça, o quarto há 2 anos atrás na Itália e estarei no próximo em Barcelona. E você? Vai também? Te vejo lá. Um beijo. Tchau! Olá, meu nome é Magali Quadros, eu sou professora de português e eu sou casada e tenho uma filha de 19 anos. Nós nos mudamos para Dubai há 14 anos atrás e é aí que começa a minha experiência com português como língua de herança. Começou quando nós decidimos manter o português dentro de casa com nossa filha e depois nós expandimos, fomos aumentando essa experiência ou essa prática quando comecei a ler livros para outras crianças brasileiras que eram próximas a nós. E isso foi crescendo e assim nasceu o projeto A Hora do Conto em Dubai. Um projeto que não tinha formato estabelecido. O que nós queríamos é que as crianças, os nossos filhos, tivessem um tempo onde eles pudessem vivenciar a língua portuguesa por meio de histórias, músicas, brincadeiras, datas comemorativas, comidas típicas. E isso aconteceu por bastante tempo e isso foi muito gostoso, foi uma experiência que trouxe bastante benefícios e aprendizado para nós e para as crianças. Mas com o tempo algumas dúvidas começaram a surgir para nós que estávamos no comando do projeto. E eu me lembro que a maior delas era a questão da proficiência das línguas, e a maior delas era a questão da proficiência da língua portuguesa pelas crianças. Como nós poderíamos criar um conteúdo e práticas que alcançasse a todas essas crianças? Foi aí que me foi apresentado, por meio de pesquisa, o português como língua de herança. Ele já existia, ele já era até definido, e eu que não conhecia. Foi aí que eu entrei em contato com várias organizações e por meio de uma delas eu conheci a Andrea Menescal, que fazia parte do Elo Europeu de Educadores de Língua de Herança e que estava preparando o segundo simpósio de educadores de português como língua de herança, que aconteceria em Munique. Eu fiquei super entusiasmada e depois elas me convidaram para apresentar o projeto, que foi também estimulante para mim, mas estar lá a primeira vez foi assim como que se preenchesse todas aquelas indagações que eu tinha dentro de mim. Poxa vida, eu estava de frente, em frente a pessoas que tinham vivências com o português como língua de herança há tanto tempo e que tinham passado também por todas essas dúvidas que a gente estava passando e que estavam ali não só para falar dessas experiências, mas compartilhar aquilo que elas tinham aprendido e que estavam fazendo com as crianças e que tinham visto que tinha dado certo. Além disso, com todos os outros pesquisadores, pessoas super capazes que estavam trazendo tudo o que estava acontecendo, todas as pesquisas que tinham sido desenvolvidas e que estavam sendo aplicadas ao português como língua de herança e que para nós era assim um bálsamo, né? Um oásis. Então, para nós, da Hora do Conto em Dubai, o CEPOU foi um divisor de águas. A partir dali, as coisas começaram a clarear na nossa mente, as nossas práticas começaram a melhorar e nós começamos a ver como isso desenvolveu o projeto e as famílias também começaram a entender melhor como isso funcionava. Então, para nós, foi assim um bálsamo, um presente mesmo que caiu para nós assim de forma maravilhosa, que foi extremamente importante e que fez toda a diferença para o nosso projeto. Por isso eu convido você a participar desse CEPOU, porque você vai se sentir assim muito bem acolhido, como eu fui, mesmo não sendo da Europa. E além disso, você vai encontrar uma rede de profissionais, de pesquisadores, de pais, de educadores
que estão ali para dividir, para aprender, para ouvir e para expandir o português como língua de herança. Cepô, muito obrigada por tudo. Eu desejo a vocês vida longa e que vocês possam cada dia mais alcançar projetos que tenham o objetivo de trazer e manter a língua portuguesa para os brasileirinhos que não estão no Brasil. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Miriam Miller Vicentini e vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre o meu trabalho com o ensino de português como língua de herança. Eu comecei em 1996 esse trabalho instigante, desafiador e apaixonante. Nós iniciamos, claro, como muitos brasileiros que perceberam a importância de manter a língua e a cultura com seus filhos e com a comunidade local. Iniciamos com a prática em sala de aula, turmas bastante heterogêneas, uma dificuldade muito grande comum entre todos nós. A partir do momento em que nós começamos a fazer umas trocas de experiências entre as comunidades espalhadas pelo mundo, isso cresceu muito e foi bastante proveitoso. E é por isso que eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o Simpósio Português como Língua de Herança, porque ele foi um divisor de águas para mim como atuante dentro deste meio. Eu participei de todos, desde o primeiro em Londres, depois foi em Munique, fui uma das organizadoras, junto com a Arlette Baumann, a Anna Ricciopo e a Martine Scherer, do CEPOL, na Suíça. Participei também no de Pisa e pretendo ir a Barcelona se tudo der certo. É um momento de muita troca de experiência, um encontro delicioso, porque todas nós estamos na mesma situação. E eu gostaria de dizer que, como eu participei de todo, eu tenho visto um crescendo de conteúdo, né? Nós estamos tendo um movimento muito grande entre os pesquisadores e essa troca tem ficado muito mais rica a cada ano que passa. E, então, eu recomendo vivamente a participação de vocês no CEPOL de Barcelona. Espero estar lá. Olá, eu sou Ana Luísa Oliveira de Souza. Eu venho aqui para contar um pouco da minha experiência com o português como língua de herança. Eu também sou professora de português para estrangeiros no Centro Linguístico da Universidade de Pisa e também trabalho para o departamento desta mesma universidade, trabalhando com o leitorado de língua portuguesa. Mas o português como língua de herança surgiu na minha vida com o nascimento do meu filho, há 10 anos atrás. Naquela época eu não tinha muito conhecimento a respeito do termo língua de herança e pesquisava bastante sobre bilinguismo, sobre como desenvolver nele um bilinguismo desde a primeira infância. Hoje nós temos o conhecimento que esse bilinguismo, né, venha a ser desenvolvido, ele pode se tornar um plurilinguismo, porque numa sociedade multiétnica nós temos a possibilidade de entrar em contato com várias línguas e culturas e podemos desenvolver um plurilinguismo. E dessa forma, hoje eu com um grupo de mães, já em 2014, nós fundamos a Casa do Brasil em Florença, em 2014, com o objetivo de promover a língua e a cultura brasileira no seio das famílias que moravam aqui na Itália. Em 2014, nós começamos a desenvolver práticas pedagógicas através de leituras bilíngues, de leituras em língua portuguesa, e hoje nós temos um grupo de mais de 50 crianças e pré-adolescentes de 1 ano até os 14 anos, em que nós dividimos esses grupos em faixas etárias. Dentro desses grupos, as crianças têm um nível linguístico muito diferenciado entre eles,
e o que nos faz realmente ter uma abordagem direcionada à língua de herança dessas crianças. Em 2015, eu conheci o CEPOL. E pude, neste simpósio, conhecer outras associações e professores, profissionais que tinham uma bagagem e uma prática pedagógica que eu ainda não tinha muito conhecimento. Como eu disse, para mim era tudo muito novo. E ali no CEPOL conheci outras associações, já conheci a Mala de Herança de Munique, porque o CEPOL em 2015 aconteceu em Munique. Conheci a ABEC, a Raízes. Posso falar aqui várias associações que têm já uma experiência de mais de 20 anos. E ali eu pude compreender que eu precisava atuar com políticas linguísticas. Voltei para Florença e comecei a atuar dentro da Comune de Florença, pedindo uma concessão de um espaço em que as crianças compreendessem que elas iam estudar a língua de herança. Então nós conseguimos, através de uma carta, nós conseguimos um espaço dentro de uma escola aqui na cidade de Florença e podemos começar a desenvolver um programa mais direcionado, mais formal. Então, aos sábados, nós temos aqui os encontros, as aulas praticadas com professoras que fazem cursos para melhorar as suas práticas docentes. E nós temos as aulas de português como língua de herança, semanalmente e também quinzenalmente. A partir de então, também conheci outros simpósios e participei também do simpósio do CEPOL em 2017. Em 2019, eu fui convidada para organizar o CEPOL em 2019 aqui na Itália e organizei juntamente com a Universidade de Pisa. Foi um evento muito gratificante, em que foram reunidos 120 professores, em que suas práticas foram compartilhadas, não somente as práticas, mas também nós temos trabalhado muito as teorias que nos levam a essas práticas. Então, o que eu posso dizer do CEPOL é que é um evento que dá a oportunidade de um encontro acadêmico, um encontro também pessoal com outras professoras e outros acadêmicos que podem compartilhar, que vão ali para compartilhar os seus conhecimentos. Então, eu estarei presente também em Barcelona e espero todos vocês lá. Muito obrigada. Tchau! Nosso muito obrigada às educadoras que aceitaram o nosso convite e compartilharam a sua experiência pessoal e profissional com o CEPOL. Eu costumo dizer que uma das maiores riquezas do CEPOL é o encontro que ele proporciona entre familiares, educadores e pesquisadores de contextos tão diferentes. As inscrições para o 5º CEPOL estão abertas e você pode participar de forma presencial ou virtual. Nós esperamos vocês aqui em Barcelona entre os dias 27 a 30 de outubro. Até lá!